Olá, meus irmãos queridos, muito boa noite. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Quero nesta noite, já 10 horas e 25 minutos, louvar a Deus pela vida de todos os meus irmãos que sempre estão prestigiando nossas lives. E hoje eu tenho um assunto para falar aqui e eu creio que seja do interesse de todas as pessoas que amam a palavra de Deus. Amam a palavra de Deus. Eu fiz aqui um rascunhozinho a respeito do que eu vou falar. Eu quero falar sobre o suicídio de pastores. Porque estamos tendo uma avalanche de pastores suicidando-se. E gostaria que todos apreciassem a minha palavra e fizessem conjecturas, análise das coisas que estão acontecendo. Sabe-se que no Brasil suicida-se por ano aproximadamente 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas atenta para a sua própria vida. Isso é um caso que vem trazer muita preocupação. Era 800 mil pessoas que suicidavam-se no Brasil. Com essa pandemia aumentou o número. Então, aproximadamente 1 milhão de pessoas suicidam-se somente no país. Então, meus amados irmãos, a coisa é muito séria e nós cremos que estamos vivendo no final dessa dispensação e é preciso termos muito critério e muito cuidado, porque Jesus está voltando, né? Eu quero trazer para vocês, primeiro, eu gostaria de afirmar aos irmãos que o ser humano ele é tricotômico. O ser humano ele é tricotômico, ele é composto de corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23 fala espírito, alma e corpo. As faculdades do Espírito Santo são a fé, a consciência, a intuição, que gera a capacidade de adoração. Então, essas são as faculdades do Espírito. O Espírito Santo, ele tem essas finalidades fundamentais de glorificar a Deus através do seu corpo, o corpo de Cristo na terra, que é a sua igreja.
O nosso corpo, ele possui 5 órgãos. O nosso corpo, ele possui 5 órgãos. Chamado órgão dos sentidos, que é o olfato, o paladar, o tato, a audição e a visão, chamados os 5 órgãos do sentido. Os critérios do certo e do errado acontecem pela nossa intelectualidade. Nosso intelecto designa os critérios daquilo que está certo e daquilo que está errado. E a alma, ela é a parte do homem que tem contato com o mundo material. A alma é a parte do homem que tem contato com o mundo material. Glória a Deus. Ela tem contato com o mundo secular. A alma é o princípio inteligente que anima o corpo. A alma é o princípio inteligente que anima o corpo. Vamos recapitular? O ser humano é tricotômico. As faculdades do espírito são a fé, a consciência, a intuição e a capacidade de adorar a Deus. O corpo são 5 órgãos chamados os órgãos dos sentidos, que tem o olfato, o paladar, o tato, a audição e a visão. Os critérios do certo e do errado dar-se da intelectualidade do ser humano. A alma é a parte do homem que tem contato com o mundo. A alma tem contato com o mundo material, o mundo secular, é o princípio inteligente que anima o corpo. Então a alma, ela filtra as coisas que vai para o espírito do homem. Filtra-se na alma. Filtra-se na alma. As doenças da alma. Vamos agora detectar as doenças que acontecem na alma do homem. São elas angústia, doenças da alma, angústia, ansiedade, desânimo, depressão, angústia, ansiedade, desânimo, depressão, solidão, mau humor crônico, isso é muito sério, impaciência e medo. Essas são as doenças da alma. Vamos começar com angústia. A palavra angústia, no original grego, fala angústia das nações, né? Angústia, no grego, é aporia. Aporia é incapacidade de se encontrar saída. Incapacidade de se encontrar saída. Então, quando a pessoa sente esta angústia,
ele acha algo improvável de sair da mesma. A angústia, ela toma conta de todo o corpo, da mente, e as pessoas sentem-se presos, sem forças. A angústia é a doença da alma, uma das doenças mais ferinas que ataca a alma da pessoa. Depois da angústia vem a ansiedade. As pessoas perdem a tranquilidade, o uso da razão, ficam intranquilas, pasmas, amedrontadas, inquietas. A intranquilidade, a ansiedade gera inquietude. Temos o desânimo também. As pessoas perdem o ânimo para trabalhar, perdem o ânimo para orar, ficam desanimadas. E uma pessoa desanimada não produz. A produção, ela é otorgada pelo foco do ânimo. Quanto mais animado você estiver, quanto mais feliz você estiver, mais você produz. Então, a doença da alma, angústia, ansiedade, desânimo. Depois nós temos a solidão. A pessoa se sente solitário. E a solidão, ela degenera-se na depressão. Uma pessoa solitária é uma pessoa infeliz. O próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. A pessoa solitária é como se o mundo estivesse se abatido sobre ele e que ele não encontra amigos, não tem amigos, não confia mais em ninguém. A solidão, a ermo, toma conta do seu coração, dos seus pensamentos. Temos também aqui o mau humor crônico. Isso é uma das doenças da alma. Toda pessoa mal-humorada não é feliz, porque o mau humor, ele impede a felicidade. Ele tira, ofusca do homem a felicidade, que é um direito. É um direito conquistado por Jesus Cristo. Ele morreu para que nós fôssemos, através da sua morte, tivéssemos vida, fôssemos felizes, os pecados perdoados, o nome escrito no livro da vida e a felicidade reinante. Então, o mau humor tem sido a causa de grandes controvérsias no mundo dos homens e tem sido a causa também de separações. Os maiores amigos, as maiores amizades se desfazem com o mau humor. O casamento se desfaz pelo processo do mau humor, o mau humor impiedoso. Nós temos 208 ossos no nosso corpo. 208 ossos. O osso é a parte mais rígida do esqueleto. Né? Então, a arcada esquelética é sustentada pelos ossos. A Bíblia diz que o mau humor apodrece até os ossos. Uma pessoa mal-humorada, ela desfaz os ambientes, né? Ela tira o prazer dela mesma e das pessoas. É difícil conviver com uma pessoa mal-humorada. Muito difícil. Eu vou chegar lá no suicídio de pastores, viu? Estou dando essa aula falando sobre a tricotomia do homem para chegarmos lá.
Nosso tema hoje é suicídio de pastores. Suicídio de pastores. Então não posso responder nenhuma outra pergunta. Vamos trabalhar nessa direção. Então as doenças da alma vão recapitular: angústia, ansiedade, desânimo, solidão, mau humor crônico, impaciência. Depois vem medo. Uma pessoa impaciente, que não tem paciência em suportar a fraqueza do próximo, não consegue viver bem em sociedade. A paciência é a irmã da prudência. A prudência é a prima da sabedoria. Então, na vossa paciência, disse o Senhor, possuirei as vossas almas. Então, a impaciência é uma doença terrível da alma. Temos o medo também. O medo é falta de insegurança, de firmeza. A pessoa que está com medo, ela não tem condições de viver em sociedade, na sociedade organizada. O medo afasta as pessoas do convívio, né? E o medo gera o quê? Depressão. Depressão. Então, a angústia, a ansiedade, o desânimo, a solidão, o mau humor crônico, a impaciência, o medo, são geradoras de depressão. Está provado hoje que existem mais pessoas internadas por doenças da alma do que com problemas físicos nos hospitais. Depressão, ela gera no mundo das incertezas, da melancolia, da solidão, da angústia. A pessoa se deprime, se comprime, retrocede, volta, recua, perde o prazer pela vida. A vida não lhe traz mais nenhuma inspiração. Davi viveu estes momentos, quando ele disse: tornei-me esquecido no coração deles. A pessoa deprimida, ela perde todo o contato social e por ele não tem mais prazer. E depois eu vou dizer aonde essa depressão vai chegar, aonde ela descamba, para onde ela chega. Então temos que ter muito cuidado e vou mostrar a vocês o remédio para a depressão, o remédio para a angústia, o remédio para o mau humor crônico, o remédio para a solidão, o remédio para a impaciência e o remédio para o medo. Vou mostrar. Então as pessoas frequentam hospitais, se internam, mais por problemas da alma do que por problemas físicos. Os consultórios estão cheios de pessoas, né, que procuram psicólogo, psiquiátrica e psicanalistas. 70% dos evangélicos frequentam os consultórios de psiquiatra, psicólogos e psicanalistas. 70% dos evangélicos. Eu repeti, 70% dos evangélicos frequentam um consultório de psicólogos, psiquiatras e psicanalistas. Pessoas que vivem debaixo de remédios para dormir, não têm um sono tranquilo, sentem horrores noturnos. Isso advém desse seriado implacável
dessas enfermidades que acontecem na alma do homem. Na alma do homem. Por isso que o Evangelho, quando ele atinge os portais da alma, ele libera a comunhão no espírito com Deus do homem. Ele libera. Então, nós temos que ter muito cuidado. Agora, as doenças da alma, elas são geradas por esses elementos. Mas eu quero apresentar um elemento mor, que é a causa de todas as doenças: o pecado. O pecado é um tipo de câncer da alma. O pecado consumado, o pecado não confessado e o pecado não abandonado. Existe pecado por omissão, existe pecado para a morte, há pecados não para a morte, há pecado por comissão e há pecados por omissão. Então, as doenças da alma, o pecado é a porta que se abre para a alma adoecer. Feche essa porta. Fechamos essa porta. A ansiedade é um sentimento de insegurança, podendo se tornar em desespero, angústia e inquietação. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa possuidora de um sentimento de insegurança, podendo se tornar uma pessoa desesperada, bate à porta a angústia crônica e a inquietação. A pessoa ansiosa é uma pessoa inquieta, insegura. A angústia é um estado de inquietude, de sofrimento e de tormento. Agora, eu quero mostrar para vocês, irmãos, que até certo ponto essas coisas são normais, até certo ponto. Porque nós somos seres humanos, nós fomos lavados no sangue de Cristo, nós recebemos o perdão de nossos pecados, tudo bem. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida, tudo isso nós reconhecemos como crentes em Jesus. Mas nós ainda habitamos em um corpo chamado corpo do pecado. Corpo do pecado. Agora, a grande pergunta é essa. Se nós mostramos a doença, por que não mostrar o remédio? Porque ao invés de irmos ao psicólogo, ao psiquiatra e ao psicanalista, para que a gente não encontrar o remédio na palavra? Porque o maior psicólogo que eu conheço é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior psicólogo que eu conheço. É o psicólogo da graça. É ele que transforma os nossos gemidos em palavras. Então eu vou mostrar o remédio que nós devemos tomar quando a ansiedade, o desespero, a angústia, a inquietação bater à nossa porta. Antes de recorrermos aos psicólogos, aos psiquiatras, aos psicanalistas, a Bíblia mostra-nos a quem devemos recorrer.
Primeiro remédio para a ansiedade, primeiro remédio para a insegurança, para o desespero, para a angústia, está no Salmo de número 23. Temos que procurar o remédio na palavra, já que somos crentes. A palavra de Deus é o melhor remédio para quem crê e confia. Olha o Salmo 23 e o versículo de número 4. Eu vou ler, tá bom? Salmo 23 e 4. Remédio para as doenças da alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Confiança irrestrita, confiança absoluta. Ter o Senhor, não apenas nominalmente, mas termos o Senhor como aquele que pode cuidar de nós, como aquele que pode resolver os nossos problemas, como aquele que pode trazer de volta a paz para a nossa alma, a saúde para o nosso corpo e a provisão para a nossa vida. Precisamos crer na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. Outro remédio para a doença da alma. Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, verso 5. Por que é que as pessoas se desesperam, se suicidam? Porque não buscam o remédio nessa farmácia espiritual, nesse pronto-socorro espiritual. Então vamos ver o que diz o Salmo 37, versículo 5. Versículo 5 até o 7. Salmo 37, de 5 a 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Não te indignes para fazer o mal. Então, descansa no Senhor. Não andeis inquietos por coisa alguma. Descansa no Senhor. Aprenda a descansar no Senhor, meu filho. Aprenda a descansar no Senhor, querido irmão. Saiba que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Se apodere da palavra de Deus. Se aproprie da palavra de Deus. Aqui está a sua farmácia, o seu pronto-socorro. Tudo o que você precisa para o seu bem, você pode extrair nas verdades contidas na palavra do Senhor. Vamos ler mais 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Abra a sua Bíblia aí e você vai conferindo ou vai fazendo anotações, né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Já encontrei. Vamos ler comigo a palavra? 1 Pedro 5 e 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Que coisa linda,
Este versículo é demais. Abraça este versículo, introduza ele dentro de você, na sua mente, no seu coração, por todos os dias da sua vida. Todos os dias. Eu vou ler o versículo de novo. 1 Pedro 5 e 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui está o remédio para todas as doenças da alma. Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Não precisa outra fonte. Você tem a fonte aí dentro da sua casa. A Bíblia é sagrada. Eu gostaria que você notasse estes versículos. Faça uma anotação dos versículos que eu estou lhe dando. Vamos ler mais Filipenses capítulo 4 e versículo 6. Filipenses capítulo 4 e versículo de número 6. Filipenses 4 e 6. Vamos ver o que é que diz aqui. Outro remédio. Não estejais inquietos. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Com ação de graças. Outro extraordinário remédio para quem tem essas doenças relacionadas com a alma. Relacionadas com a alma. Notou? Filipenses 4 e 6. Vou ler outra vez. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Glória a Deus. Então, aqui está o remédio para você controlar as doenças emocionais, as doenças relacionadas com a sua alma, Então, começamos com a tricotomia do homem, né? O homem é um ser tricotômico. Começamos com a tricotomia do homem. E vamos ver até onde vamos chegar. Vamos acompanhando. Mostramos também que a angústia é um estado de inquietude, de sofrimento, de tormento. E não é só nós que podemos ficarmos angustiados, inquietos. Não é só nós. Vamos aqui tirar exemplos de pessoas que passaram por angústias. Angústia. José do Egito. José foi uma pessoa que provou o cálice deplorável da angústia. Voltamos para Gênesis, para mostrar que ninguém é de ferro. Você pode, como ser humano, passar por esse processo. Gênesis 42, versículo de número 21. Gênesis 42, 21. Vamos lá? 42 e 21. Gênesis 42 e 21. Note aí. Então disseram uns aos outros. Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma
quando nos rogava, nós, porém, não ouvimos, por isso veio sobre nós esta angústia. Os irmãos de José promoveram nele angústia na alma, e a consciência despertou nos irmãos de José, e eles ficaram angustiados também. Porque você planta, você colhe aquilo que você planta. Você colhe aquilo que você planta. Então, houve angústia da parte de lá e angústia da parte de cá. Então, angústia é a doença da alma. Da alma. Vamos mais para um personagem bíblico que passou por isso. Jonas 2:2. Jonas 2:2. Vamos ver? Jonas 2:2. Jonas 2:2. Vamos ver o que diz Jonas 2:2. Glória a Deus. Eu sei que você está gostando do estudo bíblico, né? Muito calmozinho, não precisa pressa, não precisa. Jonas 2:2. Abra a sua Bíblia aí e vamos ler juntos a palavra do Senhor. Jonas, capítulo 2 e verso 2. Vamos lá? Ele também experimentou este cálice de angústia, que é uma doença da alma. 2:2, olha o que diz. E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Olha o remédio. Olha o remédio. Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei. E tu ouvistes a minha voz. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então não é só você, não é só eu, todos nós, seres humanos, podemos passar. Talvez seja o seu caso, que você está vivendo esses dias, de pandemias, com a alma angustiada. Mas aqui está. Olha aqui. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Aleluia, aleluia. Então, há um remédio para angústia, há um remédio para ansiedade, há um remédio para o desespero, há um remédio para a inquietação, há um remédio. O remédio está na palavra de Deus. Vamos mais um versículo. Outro personagem da Bíblia, que também provou o cálice amargo da angústia. Vamos lá? Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 1 e verso 29. 1 Reis, capítulo 1, versículo 29. 1 Reis 1 e 29. Olha o personagem que também provou angústia, como doença da alma. 1 e 29. Então jurou o rei e disse, vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia. Remiu a minha alma de toda a angústia. Então, angústia é uma doença da alma do homem. Da alma do homem. Você está anotando os versículos? Vai anotando aí. Uma doença da alma. Então, Davi também provou isso. Quem provou? José provou angústia. Jonas provou angústia. E Davi provou o cálice da angústia. O cálice da angústia. Vamos para mais outro personagem que provou também angústia. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 4.
Vamos ler a Bíblia, 2 Coríntios 6:4. Vamos ver quem provou também a angústia. Deixa eu marcar aqui, pronto. Vamos lá. 2 Coríntios 6:4. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Glória a Deus. Vou ler de novo. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Paulo está se reportando aqui para os obreiros do Senhor. Obreiros do Senhor, que também são seres humanos que podem ser portadores de angústia. Agora vamos para a última angústia e quem passou por ela. Mateus capítulo 26, verso 36 e 37. Mateus, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 26, versículos 36 e 37. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Viu? A alma de Jesus ficou abatida. Ele mesmo disse: a minha alma está cheia de tristeza, de angústia, até a morte. Então, estou provando na matemática do Espírito Santo que a angústia faz parte das doenças da alma. Doenças da alma. E que o remédio está aqui na palavra de Deus e que nenhum de nós estamos isentos de passarmos por ela, porque nós somos de carne e osso e estamos no corpo do pecado. O que não podemos é nos deixar vencer por isso. Que tudo seja muito transitório, muito momentâneo, porque acima de todos os problemas está a palavra de Deus para resolver os nossos problemas, os nossos dilemas. Amém, povo de Deus? A ciência, ela tem identificado as células cancerígenas pelo processo da angústia. Você sabe que a angústia demorada, ela produz células cancerígenas. Muitas pessoas portam o câncer movido por esta doença da alma, chamada de angústia, de aporia no grego. Então que ela venha e desapareça. Jesus disse que você não pode proibir da ave de rapina voar sobre a sua cabeça. O que você não deve deixar é ela fazer ninho sobre a sua cabeça. Então, nós temos este poder do sangue de Cristo para Deus nos imunizar desta praga, destes males, que são doenças terríveis da alma. A angústia, ela pode ser gerada também por falta de perdão. Falta de perdão, depressão e, consequentemente, o câncer. Quantas pessoas vivem uma vida angustiada, infelizes, pela simples falta de liberar um perdão?
Quantas pessoas vivem uma vida infeliz, amargurada, sem paz, sem gozo, sem alegria, porque dormem e acordam com esse sentimento ignóbil de não perdoar o próximo. E vai amontoando juízo sobre si. Amontoando juízo. Tomando Santa Ceia do Senhor, participando da ceia. Com a alma angustiada. Por não conseguir perdoar aquele que lhes ofendera. Aquele que lhe injustiçara um dia. Você foi injustiçado. Ofendido. Machucado. Magoado. Rebentaram as suas entranhas. Chegou a hora de buscar em Deus forças e liberar o perdão. Se quiser continuar sendo feliz, se quiser continuar abençoando os outros, porque só pode abençoar quem tem a bênção. E esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, abençoou a Israel. Se a pessoa não tem a bênção do perdão, não pode perdoar. E Jesus diz, perdoai aos vossos devedores. Tem muita gente que não consegue fazer toda a oração do Pai Nosso. Quando chega, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, eles engasgam. Não consegue. Não tem forças. Então peça ao Senhor. Você encontra todos os lenitivos, toda a vitamina espiritual que você precisa na leitura bíblica da palavra de Deus. Leia a Bíblia e coloque dentro de você, dentro das suas entranhas, a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você será muito feliz, muito abençoado. O que é que eu devo fazer no dia da angústia? Vamos ler o Salmo 77, verso 2. Salmo 77, verso 2. Eu quero fazer, todas as minhas lives serão assim, diferente da de todo mundo, bem devagar, com calma, só para os irmãos que querem aprender um pouquinho mais, para os irmãos humildes, simples, que gostam de aprender a palavra de Deus, e gostam de fazer anotações. Então é para vocês que eu quero falar. O que devo fazer no dia da angústia? O que é que eu devo fazer no dia da angústia? Vamos ver o remédio. Salmo 77, verso 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Salmo 77, versículo 2. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Um drama que ele estava vivendo. Um drama que Davi estava vivendo aqui. O salmista entrou numa luta, numa prova. Olha, eu vou ler de novo. No dia da minha angústia, eu vou marcar isso aqui. Salmo 77, verso 2. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. É muito forte. É muito forte. A alma estava tão abatida que recusava o consolo de Deus. Recusava o conforto de Deus. Recusava a solução do Senhor. A angústia, eu chamo isso de angústia parturiente da alma. Glória a Deus. Mas o que é que eu devo fazer mais no dia da angústia? Desesperar? Não. Tirar a minha vida? Não, Senhor. Não, Senhor. Dar cabo da minha vida? Não, Senhor. Ela não é minha, é de Deus.
Foi Deus que ele deu. Está lá no Salmo 139 que ele conhecia o nosso corpo informe. E a nossa vida era escrita no seu livro sem que nenhuma delas existissem. Então o que é que eu devo fazer no dia da angústia? Nós crentes em Jesus, antes de procurar o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, busque a palavra de Deus. Busque consolo na palavra de Deus. Salmo 77, 2, amigo, onde eu li. Agora, vamos continuar. O que eu devo fazer no dia da angústia? Atos 2 e 21. Atos capítulo 2, verso 21. Vamos lá. Atos 2 e 21. O que é que eu devo fazer no dia da angústia? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é que eu devo fazer no dia da angústia? Invocar o nome do Senhor. Chamar Jesus para perto, para uma conversa íntima. Abrir o coração para Ele. Declarar toda a minha necessidade, se possível em lágrimas, em gemidos, com o coração quebrantado, com as lágrimas caindo, com o coração batendo apressado. Invoquei o nome do Senhor. Todos aqueles que invocam serão salvos. Não somente salvação espiritual, mas salvação física. Salvação física também. Salvo de doenças, de pensamentos ruins, salvo de angústia, de ansiedade, de todo tipo de desvelo. Nós encontramos uma saída quando invocamos o nome do Senhor. Mas vem cá, o que é que Deus faz para nós, para nosso favor, no dia da angústia? O que é que Deus faz para nós no dia da angústia? Primeira coisa que Ele faz com seu servo, no dia da angústia, na noite escura. Olha o que Ele faz. 1 Reis, capítulo 1, verso 29. Não, vamos ler 2 Coríntios 12 e 10. 2 Coríntios 12 e 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e versículo de número 10. Abra a sua Bíblia. 2 Coríntios 12 e 10. Eu já achei aqui. Aqui, 2 Coríntios 12 e 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Essa é muito forte. Vou marcar aqui. 2 Coríntios 12 e 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Vá marcando aí. Por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Glória a Deus. Dá para dar um glória a Deus aí, minha gente? Vou ler de novo, viu? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Injúrias aqui é calúnia. Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Sou forte. Bata no peito em nome de Jesus. Diga, esta luta já está vencida. Este problema já está vencido. Essa angústia já está vencida em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Porque nele eu sou mais do que vencedor. Glória a Deus. Então, o que devo fazer no dia da angústia? Quando Paulo está dizendo 12 e 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas angústias, nas perseguições, por amor de Cristo, é que nas angústias Cristo nos redime,
Cristo nos traz para o seu colo. Glória a Deus. É nas angústias que Deus nos traz para seu colo, nos traz para o seu regaço, nos traz para a sua intimidade. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Foram escritos em tribulação. O que é que o Senhor faz no dia da angústia? Redime-nos. Segunda coisa que Deus faz no dia da angústia, faz-se presente. Ele se faz presente no dia da angústia. Salmo 91, versículo 15. É crer na palavra. Salmo 91, 15. Vamos ler? Salmo 91, versículo de número 15. Vamos ler a palavra do Senhor com calma, passa devagarinho para não rasgar a Bíblia. Salmo 91, 15. Tem pessoas que não gostam de estudo bíblico, entra e sai logo, porque não gosta. Ninguém é obrigado a gostar da palavra de Deus. Ninguém é obrigado, né? Tem pessoas que entram aqui e de repente saem, estudo bíblico, sai logo. Agora, eu tenho aqui cadeiras cativas aqui. Eu tenho pessoas aqui, irmãos, que gostam da palavra, gostam do estudo devagar, né? Falado, explicado, a gente lê a Bíblia juntos. Então, é para esses irmãos que eu estou trazendo essa palavra. Eu estou falando da tricotomia do homem e que todas as doenças e problemas residem em nossa alma, em nossa alma. Vamos ver, ele alivia-nos. Salmo 4, verso 1. Salmo de número 4. Vamos lá? Salmo de número 4, verso 1. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Ouve quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Vamos continuar? Na angústia me destes largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. E ouve a minha oração. Deus está com você. Deus está juntinho de você aí. Juntinho de nós, de mim e de você. Está aí. Para aliviar você dessa angústia, dessa incerteza, deste medo, desta depressão. Em terceiro lugar, o que Deus faz no dia da angústia, ele se faz presente no dia da angústia. Ele redime-nos, ele alivia-nos e ele se faz presente. Salmo 91, 15. Eu não li ainda o Salmo 91, 15. Tem que ler. Olha aqui, Salmo 91, 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Amém. É a palavra de Deus que está falando. É a palavra de Deus que está falando. Olha aqui. Aqui, está marcado. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, o que é que Deus faz na angústia? Ele se faz presente na hora da angústia. Glória a Deus. Glória a Deus. A quarta coisa que Deus faz na hora da angústia, ele socorre-nos, ele vem ao nosso socorro. É o que diz o Salmo 46. Vamos ler Salmo 46. Como amo a palavra de Deus. Como amo a palavra de Deus. E muitos aqui também amam. Estão aí comigo. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
Então, ele é socorro bem presente. Ele vai lhe socorrer. É preciso você ter fé na palavra. A fé vem pelo escutar a palavra. É preciso você acreditar na palavra. Somente isso. A palavra é a sua solução. A palavra é o seu escape. A palavra é a sua salvação. Creia na palavra e receba o socorro, e receba o alívio, e receba a sua vitória. Ela está inteiramente ligada à palavra. O desânimo, o que é desânimo? Pessoas também, outra doença da alma. Vamos tratar do desânimo. Desânimo. Tem alguém desanimado aí, minha gente? Salmo 20, o irmão mandou ler o Salmo 20. Vamos ler o Salmo 20. Obrigado, meu irmão. Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Muito obrigado por essa palavra, por essa citação. O Senhor te ouça no dia da angústia. Então, meus irmãos, corra para esse terapeuta. Aqui está o seu melhor terapeuta. Aqui está o seu maior psicólogo, o seu maior psiquiatra, o seu maior psicanalista. Está aqui, a palavra de Deus. Ela é tudo para você. Tudo. Tudo. Recorra à palavra. O desânimo. Desânimo é ausência de vida e presença de morte. Vamos descrever? Desânimo é ausência de vida e presença de morte. Então se anime, se fortaleça no Senhor. Essa palavra está vindo para lhe fortalecer. Não é para lhe abater, porque abatido você já está. Então, o desânimo é ausência de vida e presença de morte. O profeta Ageu estava vendo o povo de sua época dominado pelo desânimo. Ageu estava vendo o povo da sua época dominado pelo desânimo. Pelo desânimo. Dominados porque havia decepções nos projetos. Plantaram muito e colheram pouco. E aí desanimaram. Vamos mostrar isso aqui. Ageu capítulo 1, verso de número 6. Ageu 1 e 6. Não é fácil. Ageu 1 e 6. Vamos ler a palavra de Deus. Ageu capítulo 1, versículo de número 6. Ageu 1 e 6. Quem encontrou, diga amém. Eu ainda estou procurando. Mas aqui nós não temos nenhuma pressa. Nenhuma pressa. Ageu 1 e 6. Está aqui. Ageu é depois de Sofonias. O que é que diz? Semeias muito e recolheis pouco. Comais, mas não vos fartais. Bebei, mas não vos sacieis. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num sectel furado. Então está aqui, trazia o quê? Trazia tristeza, decepção pelos projetos, né? Solidão, tudo isso batia a porta dessas pessoas que trabalhavam, mas não colhiam o fruto do seu trabalho. E Ageu viu isso. Mas escute só, vamos trazer aqui um remédio bastante. Está na Bíblia. Salmo 31, verso 12. Salmo 31, verso 12. Outro grande remédio. Salmo 31, versículo 12. Salmo 31, versículo 12. O que é que diz a palavra do Senhor? Salmo 31, versículo 12. Está aqui. Deixa eu marcar. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como um vaso quebrado. Olha, isso aqui é uma das últimas instâncias que o ser humano pode passar. Por quê? Porque o ser humano é um ser gregário. Ele vive em sociedade. Quando ele está desanimado, ele não tem forças
para se ajuntar às pessoas. Ele não tem força para conviver com as pessoas. E aí vem o desânimo. Então, o desânimo é um sentimento de frustração daquilo que deveria dar certo e não deu. E a pessoa se frustrou com aquilo. Então, o salmista estava nessa situação. Tornei-me esquecido no coração deles. Só sabe isso quem passa pelo problema. Só sabe isso quem passa pelo problema. Solidão. A solidão. As pessoas estão na multidão e se sentem só. As pessoas estão cercadas de pessoas e se sentem só. Isso é solidão. Meu Deus. A solidão gera insegurança, tristeza e muitas tentações, a ponto de atentar para dar cabo da sua própria vida. Olha onde eu estou chegando. Olha onde eu estou chegando. Porque muitos suicídios no Brasil. Porque pastores se suicidam. Isso é incoerente, isso é incompatível, isso é desassociado. Fique aí para ouvir isso. Porque pastores se suicidam. Pastores que pregam, pastores que ensinam, pastores que oram, se suicidam. Por quê? Por quê? A solidão é uma das companheiras do suicídio. Você se sente só. Nenhum lugar está bom para você. Você vai para um lado, vai para outro e não encontra ambiente. Não encontra ambiente. Mas você não é a única pessoa que sente solidão. Davi sentiu solidão. Jefté sentiu solidão. Jeremias sentiu solidão. Mefibosete sentiu solidão. Muitos homens do passado sentiram solidão. Sentiram solidão. Sentiram solidão. Mas isso não é motivo para ninguém tirar a vida. Porque tirar a sua própria vida é um ato de covardia. Tirar a sua vida é querer transferir o seu problema para os outros. Tirar a sua vida, a sua própria vida, com as suas próprias mãos, é você ser covarde. É transferir os seus problemas para o outro. Na hora da angústia, clamei ao Senhor. Ele se inclinou para mim. Na hora da angústia, busquei ao Senhor. Na hora da angústia, meti meus joelhos no terra e minha cara no pó. Na hora da angústia, derramei lágrimas aos pés de quem pode me tirar disso. De quem pode resolver a minha causa. Por que é que muita gente fica cada dia mais enrolado na vida? Porque quer transferir os seus problemas para o próximo. Os problemas têm que ser assumidos individualmente. Eles acontecem, eles vêm. Todos nós estamos passivos a isto. Então não seja covarde. Assassinar a sua própria vida, o seu próprio sangue. Isso é um ato de querer transferir, repito, problemas para os outros. Os outros vão ficar com os problemas do meu ato de covardia. Ninguém tem direito de tirar a sua própria vida. A vida é um dom precioso de Deus. É Ele quem dá, é Ele quem toma. É um prazer viver. É um prazer. E viver em Cristo é um prazer significativo. É um prazer com relevância. É um prazer com altruísmo. É um prazer com fidalguia, servir a Deus, cantar hinos ao Senhor, louvores a Deus, orar a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos,
Existe na Bíblia a palavra coração. A palavra coração aparece na Bíblia 800 vezes. A maioria das ocorrências que se refere à palavra coração, ela é transferida para a alma. A intenção de Satanás é ferir as pessoas neste mundo. As feridas são machucadoras, destrutivas. As feridas são machucadoras, destrutivas, que levam as pessoas em cativeiro espiritual. Tem pessoas que são cativas espiritualmente, subjugada pelo sentimento ignóbil de tristeza, de angústia, deprimentes, sem alegria, sem força. Ô, irmão, só em pensar que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, só em pensar que não entraremos em condenação mais, só em pensar que passamos da morte para a vida, só em pensar que a nova Jerusalém foi preparada para aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador. Só em pensar no tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro, na nossa vida do além-túmulo com Jesus. Só em pensar nisso já traz gozo na nossa alma. Agora a grande pergunta é essa: o suicida será salvo? Eu vou deixar isso para o final. Vou deixar você com essa especulação, com essa pergunta, e respondo lá no final. Segundo pesquisa, o maior fracasso das pessoas situa-se nos ressentimentos, nas mágoas e na amargura. Segundo pesquisa, o maior fracasso das pessoas situa-se em 3 áreas: ressentimentos, mágoas e amarguras. Tem pessoas amargas. Ele atrai para dentro da sua alma tudo que é ruim. Tudo que é ruim, tudo que é nocivo à saúde da sua própria alma. Ele não canta hinos a Deus, ele não lê a palavra do Senhor, ele não faz oração. Então ele tira uma vida de vagabundagem espiritual. Vagabundagem espiritual. E na hora que a coisa aperta, ele diz: ai meu Deus. Não. O Senhor deve ser prioridade em nossa vida, minha gente. Ler a Bíblia não é só na hora da angústia. Ler a Bíblia não é só na hora da prensa, não. Ler a Bíblia é o nosso dever diário. É o nosso dever minuto após minuto, segundo após segundo, dia após dia, examinar as Escrituras. Viver com ela no coração e na mente. Ocupar todos os ditames da nossa imaginação com a palavra de Deus. A Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. E não nas coisas que são da terra. Cada um tem o direito de achar ou de pensar diferente de mim. Eu estou falando com experiência de 71 anos de vida e 52 anos de ministério. Se alguém está aqui para discordar, discorde. Você não é obrigado a ter as minhas reflexões, a possuir os meus sentimentos. Você não é obrigado. E eu preciso conviver com você, mesmo você sendo diferente. Mesmo você sendo diferente. Eu tenho a obrigação de aprender a conviver com as diferenças. Com as diferenças. Então, meus queridos irmãos, 70% dos que procuram psicólogos, terapeutas e psiquianalistas são evangélicos, vivem no antidepressivo e vivem no calmante. Então, 70% das pessoas que procuram psicólogos, terapeutas e psicanalistas são evangélicos, que vivem no calmante e no antidepressivo. E aí está a um passo, quando chega nessa situação,
Dá um passo. Porque não fez o preventivo. Porque deixou a ave de rapina fazer o ninho. Quando você notar que a coisa está descambando para um lado, que você a qualquer momento pode perder o controle da situação, busque a Deus. Busque a Deus. Chegue perto de um conselheiro, de um homem de pudor, de moral, de caráter, de vida. Essa pessoa pode te ajudar. Principalmente nessa época de pandemia, que as pessoas estão apavoradas, vivendo com medo, na expectativa do amanhã. Então, é a hora de você chegar junto com o homem de Deus para orar com você. Procure as pessoas de oração, as pessoas espirituais. Porque o homem natural, ele só conhece a letra da Bíblia. Ele não conhece Jesus Cristo na intimidade. Ele não mergulha no poço da oração. Então, muitas pessoas se deprimem de tal forma porque não pediu socorro antes, né? Porque o antídoto para o mal está aqui. O antídoto para o mal. Tem pessoas que só tomam o remédio quando está doente, porque não toma antes como preventivo. Lamentações 3, 25 e 26. Vou ler. Lamentações, o irmão está dando aqui um versículo, está nos ajudando. Lamentações 3, 25 e 26. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 25 e 26. Vamos ver, ele está nos ajudando aqui. Bom é o Senhor para os que o atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Isto. Uma vez eu cheguei no aeroporto de Belém, e quando desci para pegar as minhas malas, estava uma senhora com uma injeção já na minha direção e mandou levantar a manga da camisa. E eu fiquei espantado. Eu disse, minha senhora, eu não estou doente. Não estou doente. Como é que a senhora mandou levantar a manga da minha camisa para aplicar a injeção se eu não estou doente? Ela disse, não é que o senhor está doente. O senhor está entrando no portal da Amazônia. E essa injeção aqui, essa é uma vacina para evitar, é um preventivo para o senhor não ser acometido pela malária. Então muitas pessoas só querem buscar o socorro na hora da aflição. Mas não, seja prevenido. Quando você vê que o mundo está fechando, que as nuvens estão ficando turvas, comece a buscar o Senhor. Se previna. Feche as suas guardas. Feche as suas guardas. Busque socorro em alguém espiritual. Porque é temerário. É temerário. Eu dizer o seguinte, uma pessoa que se suicida vai para o inferno ou vai para o céu? Se eu disser vai para o inferno, eu estou diminuindo o poder do sangue de Jesus, de uma pessoa que serviu a Deus muitos anos e por um momento impensado tirou a sua própria vida. E por outro lado, eu não posso também dar sonância a uma pessoa que tira a sua vida, sua própria vida, contra a palavra, contra todos os princípios e dizer que foi para o céu. Então, é uma coisa muito discutível. Então, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que tem coisas na Bíblia que Deus abre uma porta, há outros que Ele só permite ver pelo buraco da fechadura. Agora você veja, na Bíblia há relatos bastante grotescos de homens que não se assassinaram com as suas mãos, mas pediram para morrer. Pediram para morrer. Moisés pediu para, olha, não adianta mais viver, pode me matar, pode tirar o meu nome do livro da vida, pode acabar comigo, não adianta mais. Jeremias lamentou o dia que nasceu. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Então, Jonas pediu também a morte. Elias pediu a morte. Eles não foram suicidas. Eles não tiraram a sua vida. Eles pediram para morrer.
Eles pediram para morrer. Então, há momentos na encruzilhada da vida que, quem sabe, se na hora houve tempo para o arrependimento. Para alguns sim, para outros não. Fica essa palavra. Fica essa palavra. Eu não estou aqui para dar a última palavra nesse assunto. Não é o meu propósito. Não é o meu propósito. O meu propósito é o preventivo, para nós não cairmos na incoerência. É melhor prevenir do que arremediar. Se alguém tem uma palavra explicativa para o homicídio, o suicídio, porque eu tenho para o homicídio. Para o homicídio, sim. Não matarás. Agora, o suicídio é diferente do homicídio. Suicidar-se é uma coisa. E as pessoas serem mortos por outras mãos é outra. Ele está falando aí que Judas cometeu um suicídio. Sim. Mas Judas já estava escrito. Antes dele cometer o suicídio, Jesus já falou quem ele era. Aquele que mete a mão comigo no prato. Lá no Salmo também, Salmo 50, fala sobre ele, né? Aquele meu amigo que estava comigo, que sentava. Jesus já conhecia ele. Já sabia que ele tinha este gênese da falsidade dentro dele. É um caso atípico. É um caso atípico. Então, nessa escala degradante, já houve no Brasil mais de 1 milhão de suicídios por ano. Mais de 1 milhão de pessoas que se suicidam. E entre eles estão obreiros, pastores, membros de igreja, que tiram a sua própria vida. Agora, eu mostrei aqui o preventivo para você não entrar nessa situação. Eu mostrei aqui os preventivos para ninguém entrar nessa situação. Judas não foi salvo. Isso é um caso atípico. Isso não é uma regra, isso é uma exceção. Isso é uma regra, não, isso é uma exceção. Você não pode pegar uma verdade e formar uma doutrina. As doutrinas são paralelas. Só é doutrina na Bíblia quando está escrita em vários lugares. Então temos que ter muito cuidado. Eu sou muito temeroso de falar isso. Entendeu? Eu prefiro ficar buscando em Deus uma resposta, porque até hoje não recebi a resposta. Então devemos o quê? Nos prevenir, como o irmão está falando aí, muito bem, porque todos nós estamos passivos a isto. Somos seres humanos, fomos lavados no sangue de Jesus, somos salvos em Cristo, mas estamos no corpo do pecado. Cada um passa por situações difíceis. As minhas situações devem ser diferentes das suas, mas todos nós passamos. Então é preciso termos muito critério quando ensinamos a palavra de Deus. A Bíblia diz: feliz é o homem que não se contradiz naquilo que ele aprova. Então tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Esses becos sem saída não entrem, irmão, porque não edifica ninguém. Não entre porque não edifica. Chama-se becos sem saída. São verdadeiros pieirotes. Então, deixa que na eternidade nós vamos ter muitas respostas daquilo que nós não podemos responder hoje. Na eternidade teremos muitas respostas. Deuteronômio 29 e 29. Muito bem. O ensinador, o mestre que ensina a palavra de Deus, ele deve salvaguardar, ter critério, ter cuidado, muito cuidado, para não ir além daquilo que foi revelado. Esses conhecimentos esporádicos, pega uma coisa aqui, pega outra ali, é muito temeroso. Tem que ter critério, cautela e cuidado. Cuidado. Então, se previna a cada dia. Temos uma época que devemos ler mais a palavra de Deus. Eu lhe concito a você ler mais a Bíblia, a orar mais ao Senhor, a buscar o Senhor enquanto se pode achar. Não despreze o livro, não deixe para ler a Bíblia só em tempo de crise, de pandemias, não.
Que a Bíblia seja o seu receituário melhor. Que a Bíblia seja o seu pão, o seu alimento. Ninguém vive sem alimentos. Então a Bíblia tem alimentos nutritivos, vitamínicos, preventivos. Se você quer um psicólogo, tem a Bíblia, o Espírito Santo. Consulte a palavra, consulte a Deus antes de qualquer coisa. Busque ao Senhor. Uma coisa eu sei, para todos os seus problemas, há uma resposta conceituável na palavra. Deus não vai lhe deixar sem resposta. E se há algum silêncio da parte dele em você, é porque ele está falando do silêncio. Deus fala também do silêncio. Deus também fala no silêncio. Deus não só fala no trovão. Deus fala também numa voz mansa, numa voz cálida, numa voz suave, numa voz meiga. Deus fala até pelo cantar do galo. Deus fala pelo gorjear dos passarinhos. Deus fala pelo bramido das ondas. Deus fala pelo louvor, pela uma pregação, pelo estudo bíblico. Deus está falando para você. O silêncio é pedagógico, é verdade. É uma maneira de Deus tratar com a gente. Glória a Deus. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Já se passaram mais de 1 hora de estudo bíblico. Eu tenho certeza que foi proveitoso para todos, né? Eu recebi a bênção de Deus, viu? Estou muito feliz. Eu fui abençoado pelo Senhor. E tenho certeza que aqueles que ficaram aqui são aqueles de sempre. Aqueles que gostam da palavra, aqueles que pegam o seu caderno. Quantos notaram? Quantos fizeram anotações aí? Quem fez anotações, dê um glória a Deus aí. Anotações dos versículos. Leia na sua casa, leia a palavra de Deus. Olha, não pare de ler a Bíblia. Não pare de ler em tempo, fora de tempo, na pandemia, fora da pandemia. Leia a palavra de Deus. Ela é o seu refúgio. Ela tem conselhos de vida para lhe dar. Tá bom? Eu amanhã, se Deus quiser, vou trazer outra aula para vocês de outro assunto bem nobre, tá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais uma live aqui no Instagram. Te agradeço pelas pessoas que comungam comigo, pelas pessoas que são meus irmãos, meus amigos, que nos ajudam também dando versículos para complementar o nosso estudo. Vem nos abençoar, Senhor, que a toda doença do homem reside na alma e que ele pode encontrar em Deus lenitivos e bálsamo para ser curado de todos os males. Deus verdadeiro, fica conosco, dá-nos uma noite de paz a todos nós e um sono tranquilo e reparador, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de todos. Até a próxima live, se Deus quiser, ok? Paz do Senhor. A paz do Senhor.